boa noite. Eu sou o Valdir Filho e nós estamos começando mais um Coffee com Poesias. E dessa feita nós estamos recebendo um convidado, o autor Fábio Cunha. Olá, Fábio. Tudo bem, querido? Tudo bom? Que bom ter você aqui conosco nessa noite. Fábio é natural da cidade de Caieiras, em São Paulo, autor do livro Caminho da Alegria, o primeiro livro do Fábio, da autoria dele, pela editora Alprint. E daqui a pouco nós vamos estar falando melhor do trabalho do Fábio na área da literatura como autor brasileiro. Fábio, nós temos o de praxe, quando nós recebemos nossos convidados, de fazer algumas perguntas sobre o tema político, até porque não tem como nós fugirmos desse assunto, uma vez que nós estamos passando por um emaranhado, digamos assim, de bagunça política no nosso país. Sabe que a política ela controla a sua situação financeira, saúde, na verdade controla o país em todos os sentidos. E nós estamos vivendo um momento bem crítico, e eu queria saber o seu ponto de vista como cidadão e como autor também, né, como autor, como uma pessoa letrada, como você é, para o Brasil entender que nós não estamos de acordo, né, com os desmandos políticos, né, regendo o nosso país. Estamos vivendo uma ciclópica crise política que vergonhosamente está desnudando o nosso país. Como cidadão brasileiro, como você se sente no meio desse caos político, Fábio? Primeiro você me explica o que é uma ciclópica. Gente, o que é isso? Depois eu que sou letrado, né? Bom, tirando a minha brincadeira, deixa eu chegar pertinho aqui na cidade, aos 37, na vida. Primeira coisa, você que está aí em casa, você que votou, né? O pessoal fica bravo quando eu falo isso. Eu também voto. Mas vamos pegar um exemplo bem claro. Nos Estados Unidos, para eu conseguir chegar numa cadeira de deputado, senador, enfim, presidente, governador, eu tenho que primeiro cursar o ensino superior. Sabia? Poxa vida, que diferença. É a primeira etapa. Depois que eu fiz a minha parte, que é estudar, e lógico, né, conseguir o meu bacharelado, a minha graduação, eu tenho que ser eleito. No Brasil é o contrário, né? É o contrário. Primeiro eu tenho que ser eleito, talvez um dia, quem sabe, eu vou estudar. E aí a gente já sabe o final da história, né? Se eu não tenho capacidade administrativa, associativa, ou associativa, se quiser, social mais fácil. E se eu não sei administrar tão pouco a vida particular, pessoal, o que você quiser, quanto mais a pública. Então, eu penso dessa forma. Quando eu vejo alguém... Por exemplo, hoje eu encontrei por acaso com um vereador. Foi raro, a primeira vez na vida que eu vejo um. É sério. Foi uma casa assim, tudo bem? Eu falei, esse cara é vereador lá, não sei o que tem. E eu pensei, bom, eu gostaria muito que ele tivesse sentado aqui sendo seu entrevistado, né? Pra ele contar a história dele. E você perguntar, mas você estudou muito para ser vereador? Poxa, talvez ele possa nos surpreender e falar, não, eu sou formado em administração, eu tenho tais conhecimentos. Mas aí eu perguntaria para ele também, e os seus colegas também são? Aí está o X da questão. Então, por exemplo, né, para ser um presidente, a gente sabe que a gente vive num país que tem um marco histórico de uma pessoa que foi considerada por muito tempo analfabeta, que é o Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, enfim. E ele chegou na presidência. Se ele fez algo bom ou ruim, eu não sei falar, porque não é só uma pessoa que governa um país, né? Não, de fato. Então, mas o que eu posso dizer é que a gente tem outras pessoas também capacitadas, com muito mais conhecimento, também, né, na parte cultura, na parte pedagógica, social, enfim, que também estão aí e não tem chance. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o Cristóvão Buarque, que já foi ministro da Educação. Em entrevista ao programa Papo de Graça, do Caio Fábio, para quem não conhece, procura lá. Eu conheço. Caio Fábio, Papo de Graça. Homem de Deus. Ele foi questionado sobre como o senhor que estava lá, né, trabalhava lá, como você resolveria todos os problemas do Brasil, e quando fala resolver, a gente sabe que é impossível, mas pelo menos fazer o Brasil ser um país de primeiro mundo. Aí ele em 10 minutos explicou o que está sendo feito com o dinheiro e o que poderia ser feito se o dinheiro fosse para os lugares certos, né? E foi muito legal, foi uma aula. E como ele sabe disso tudo? Primeiro, ele está lá dentro. Segundo, ele tem conhecimento técnico para fazer isso. Tanto que na época ele era candidato também à presidência. Será que ele ia fazer? Não sei. Mas qualquer pessoa
culta ou leiga, da maneira que ele falou, sem se Deus quiser, essas frases de efeito, entenderia. Que, bom, peraí, não, ele está falando uma verdade, porque esse valor vezes esse, se o nosso déficit é esse. Enfim, para construir um hospital, quanto custa? É isso, tá, e para gerenciar. Na verdade, nós somos governados por pessoas despreparadas para ocupar o poder, né? E quando isso acontece, aí o caos reina, né, e gera tudo isso que nós vemos. Corrupção, traição, desvios, escândalos e etc., que tem tanta coisa aí por trás, formam os ingredientes que fizeram o Brasil afundar. No seu ponto de vista, é possível fazer política sem esses temperos de sabor nefasto para o Brasil? Então, o que é política, né? O que é politizar, né? O que é polis, né? Então, o princípio está em você. Eu falo isso muito para minha mulher. Você. Então, beijão. Eu digo para ela o seguinte: se todos nós formos dormir falando para nós mesmos, na nossa consciência, que pelo menos hoje eu fiz a coisa certa, que hoje eu fiz o que era possível, o meu melhor, se todos nós fizermos isso, a gente está fazendo a polis. Certo, muito bom. E a polis vai gerar a política. Mas se eu só me importo com o meu próprio umbigo, se eu sou avarento, se o meu ego é maior do que o meu carro, sei lá quanto, ou se eu olho para a pobreza e nesse momento eu fico cego, né? Não estou enxergando. Tem um cara pedindo comida ali, mas não existe. Então, como mudar isso? Tá sempre, o mal e o bem está na gente, né? A gente sabe disso. Porque, o que eu posso falar para ti? Você tem família? Isso. Sua família vale quanto para você? Não tem preço, não. Então você sabe já o começo de tudo. Então quando eu pego um cargo público, ou dentro da nossa casa, né? O máximo que eu devo fazer é o quê? Amar. Então se eu amo, eu vou fazer aquilo que é correto. Eu sou professor, eu sou músico. Quando eu toco um instrumento, é como se eu estivesse me tocando. Não é gay isso não, viu? Não. E eu sei, só besteira. E é uma parte de mim que está ali. Quando eu estou lecionando, é como se eu estivesse conversando com pessoas e não com alunos. E a primeira confusão que os meus colegas têm é essa. Porque, assim, o que nós aprendemos no ensino superior, na licenciatura de pedagogia, psicopedagogia, entre outros, enfim, música, é que o aluno é o aluno, o professor é o professor, é uma troca de informações. Eu nunca vi assim. Eu aprendi isso em letras também. Tá vendo? Eu não sabia, rapaz. Entrevista com ele de novo. E eu sou contra isso. Primeiro, para mim, é um ser humano que está ali. E se eu tenho uma função a desempenhar ali, né, naquele momento, quando dá 12 horas, ou seja lá, 17, 30 minutos, eu vou embora, o meu vínculo com ele não acaba. Eu levo ele dentro de mim. Quando o nosso vínculo, entre aspas, termina, porque acabou o ano, beleza, passei de ano, vou estudar de escola, quando encontrá-lo na rua, tá tudo aqui. É mais um caso de humanidade mesmo. É tudo é isso. Muito bom, Fábio, muito bom. Embora se fale muito ainda sobre golpe no atual cenário político, isso só é possível com a intervenção militar. Você acha que as Forças Armadas tomarão partido nessa confusão política? Eu acho que a gente já tem experiência histórica para isso. Muito e é legal que você tem dois lados. Você tem os opressores e os oprimidos. Sim, isso. E, bom, o que eu escuto dos oprimidos em tudo aquilo que a gente lê e vê na TV é que o negócio não foi muito bom. Agora, o problema da nossa sociedade atual, dos nossos jovens do YouTube, e a gente está no YouTube, né? Mas dos 3 minutos e muda de vídeo, é que, bom, se a gente colocar a polícia lá, colocar o exército, enfim, seja o que for, para meter o pau, tá resolvido o problema. Aí eu pergunto, você chega na sua casa e fala, amor, põe a comida aqui agora, senão olha o tamanho da porrada. Duvido que você faz. Você faz, você é doente. E eu não vejo uma solução assim. Eu vejo aquilo que a gente começou esse papo. Se cada um tiver capacidade técnica, tiver estudo, e, em primeiro lugar, por que a política não é igual? Por exemplo, hoje em dia, e você que limpa a rua, você é um cara, entendeu? Hoje em dia, para você conseguir um emprego do varredor de rua, famoso lixeiro, que eu me lembro da última vez, no mínimo o ensino médio, isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí o político
Não preciso nada, só preciso ser popular. Então eu volto a tocar nesse ponto. Não é com uma arma que você muda uma sociedade, mas é com argumentos. Poxa, gostei. Gostei, muito bom. Se porventura houver intervenção militar, virá com ela a solução para tirar o Brasil da crise? Você já respondeu, né? Não faz sentido, né? A crise só existe por causa do quê? Por causa de que não tem um cara com uma farda ou por causa de ter uma pessoa com um terno que não se importa com o outro? É simples. Será que você não se contenta em ganhar o que você ganha? Eu ganho, anota aí, 2.250 mais as horas extras, enfim, e eu vou para casa. Eu tenho uma esposa maravilhosa e eu agradeço por copo d'água, sol, enxergar, andar, falar, ouvir piada que quando eu falo é cantando, não entendo isso. Mas, enfim, e eu agradeço. E aí eu fico pensando, aquele cara ganha 10 mil, aquele cara ganha 20 e quer mais. Será que ele não entendeu ainda? Que Deus nos ajude. A política brasileira, Fábio, sempre agiu como soberana no controle do país, pois seus crimes, abusos e desmandos são varridos para debaixo do tapete da impunidade, isso até a chegada da Operação Lava Jato. A chegada da Lava Jato veio como resposta à insatisfação do povo brasileiro por século de política suja? Então, eu sei que eu vou quebrar sua pergunta em dois, mas eu acho que a Fica à Operação vontade. Lava Jato começou quando estacionaram o barquinho, olharam para os índios e falaram, e aí, mano, ó. E fizeram um genocídio que Lá atrás, né? a gente não pode dar essa aula, Que né? a política. É isso. Então, né, As escolas omitiu, né? A gente veio descobrir isso agora, né? Muito tempo atrás. viva A gente não internet. aprendeu isso na escola, internet não, se tá? descobre. E aí tinha milhões de índios e viraram, sei lá, talvez tenha alguns milhares aí. Então, assim, para mim Lava Jato é só mais um nome para algo que está acontecendo Há de anos, né? debaixo dos panos. Eu sou super a favor da Polícia Federal fazer o trabalho dela. Só sou contra a gente. Eu sempre coloco, quando alguém me pergunta o que você acha desse governo, eu sempre falo, olha, a culpa é nossa. É nosso. Porque quem aperta o botãozinho lá na urna é você. Tem um professor de sociologia que ele falava que o povo tem o governo que merece, Claro. porque é o povo que escolhe, Claro. né? Então não tem como... É complicado, né? É complicado. Você tem o governo que você merece, você tem a família que você merece, você tem os amigos que você merece, você tem o emprego que você merece. Meu Deus. Então se esforça. Por favor, Jesus. Tá. Dá para confiar na eficácia do enfrentamento da corrupção política pela Operação Lava Jato? Você acha que isso vai dar resultado, vai produzir Não, eu não acredito frutos? em nada disso. Eu não acredito mesmo. Não acredito porque é ser humano. As coisas tinham que ser tão simples e não são. Quando eu escuto apóstolos, eu escuto e falo, beleza, o que eles querem me iludir hoje? Porque não muda. Passa um tempo, até que chega um dia que chega para todos nós que é o mais importante da nossa vida. É o dia que a gente parte. Para onde? Depende da sua fé, né? Oh, Deus. E esse é o dia mais importante. Que aí você olha e fala, fez tudo isso e não consegue levar um botão. E aí o que eu me preocupo? Nisso eu penso muito, eu reflito muito sobre isso. Digamos que eu sou um político e você sabe que eu roubei pra caramba. E aí os meus filhos, que têm o meu sobrenome, por onde passarem, aquele lá é um filho de fulano. Nossa! Eu penso nisso, eu acho que o que a gente tem que deixar aqui é amor. E amor não é ruim. Parabéns. Em raros momentos da nossa história, Fábio, o povo brasileiro foi às ruas para revelar suas vontades, né? Essa é a maneira correta de fazer valer os direitos usurpados e perdidos? Tá gritando na rua, fazer baderna, quebrar loja, isso que a gente vê, receber bombas de gás lacrimogêneo da polícia, ser espancado pela polícia, pisoteado pela cavalaria policial. Você acha que essa é a maneira correta de resolver os problemas? Eu te faço, então, uma pergunta. Se o seu filho estivesse batendo, e o seu filho, digamos, eu não sei se você tem filho? Tem um casal. Um casal. Qual a idade? A menina tem 10 e o menino tem 8. Você ama seus filhos? Demais. É minha vida. São meu coração batendo fora do meu corpo. Muito bom saber. Digamos que seu filho tem 18 anos e você vê ele batendo numa criança de 10. O que você faz?
Nossa, você tem que perguntar isso para mim? Claro. É complicado, porque a complicação parte do princípio do amor paterno, mas não do princípio de que você tem que proteger o erro do seu filho. Ok, o seu filho tem 18, ele é mais forte que tem 10 Claro, anos. com certeza. Aí você me pergunta se a gente tem o direito de protestar, e aí eu estou indo trabalhar porque eu tenho o direito de não concordar com aquele protesto. Eu tenho o direito de ir por uma bendita de uma via pública com o meu carro. Daqui a pouco chegam pessoas com pneu pegando fogo, batendo, quebrando meu carro. Mas eles são muitos, né? Eu só sou um. Então a minha resposta é, se você quer protestar, você tem todo o direito. Mas eu pergunto, o filho de 18 dele tá certo em bater no menino de 10? Claro que não. Então, Lógico que né, não. o seu direito acabou há muito tempo, quando eu comecei o meu dentro de uma pacificação. Poxa, então o Brasil... Então, não dá, eu discordo. Eu acho que a gente tem que protestar. Mas não esquece que tem um botão numa urna. Eu sei que você fica bravo com isso. Você que tá vendo, eu tô falando, mas eu votei no fulano e fulano rouba. Então, começa tudo de novo. Então, na verdade, você respondeu a segunda pergunta, porque isso não é a forma correta para mudar o rumo da política. Não. Eu nunca concordei com isso, pelo fato das pessoas saírem às ruas, quebrando loja, depedrando, machucando pessoas que não têm nada a ver, como você acabou de citar. Entendeu? Não tem lógica isso. Isso não é política, isso é baderna, e isso é anarquia. Isso é anarquia. E a polícia, desculpe incomodar vocês com isso, mas a polícia está aí justamente para deter isso, né? Para manter a lei e a ordem, porque uma vez fugindo a regra, eles têm que agir. E outra coisa, quer protestar? Então vai lá, faz uma faixa, queremos política de verdade, ensino superior para política. Ah, mas vai ter gente que pode pagar, o cara que já está lá, vai lá, paga a faculdade ou compra o diploma e continua. Bom, eu não sei, eu sei que eu tenho 3 anos no meu cargo público lá, que eu tenho que trabalhar direitinho, porque alguém todo dia lá falando, tá fazendo direito ou não tá? Então, se a gente levar a sério, vai mudar alguma coisa, tem que mudar, porque nos outros países acontece cadeia para esse povo, mas aqui não. Infelizmente. Desde 2014, as manifestações populares nas ruas se tornou a voz do inconformismo do povo. Alguma vez você já foi às ruas vociferar contra a corrupção e o desgoverno? Não, eu sempre usei a música para isso. Né? Eu sempre usei a música. Eu nunca fui. A única coisa que eu fiz foi esse ano, foi num caminhada, viu, gente? Fui com o cachorrinho, foi legal. A gente foi com o cachorrinho lá e foi tão bom, porque qualquer manifestação que é pacífica te faz bem. Então, por exemplo, pega ali pra mim, eu sei que vocês estão filmando, pega aquele DVD ali. Vamos só mostrar um exemplo aqui. Esse aqui, ó. Ó, esse daqui, ó. Depois o Marcos vai apresentar o trabalho. Quarta pra lá. Ó, esse daqui, você não sabia? Caminho Nações. É uma galera de Santos aí, sabe? Fazendo um trabalho para ajudar a molecada lá na Nigéria, lá. Ah, mas não é do Brasil. Hoje em dia eles estão no Brasil fazendo trabalho. Quer dizer, esse tipo de manifestação, que você não faz nem ideia, nem eu fazia, acontece, pode acontecer do seu lado aí. Pode ser um projeto social que acontece aí agora e eu não estou sabendo. Quer ver um exemplo? Segura aí. O Grendac está precisando da sua ajuda, sabia disso? Grendac lá de Jundiaí. E a gente pode ajudar. Eu estou fazendo lá um vídeo, estou produzindo lá um comercial, ajude o Grendac. Então são exemplos, coisas boas. E interessante, porque o pessoal do Grendac não quebra loja, não quebra banco, não sei o quê. Eu sei que é ridículo falar isso, mas eu dou risada, porque quando você quer fazer algo bom, só precisa ter coração, não punho. Então, poxa, uma lição de vida, né? Lição de vida. Fábio, segundo a Constituição, o governo só pode sofrer as sanções de impeachment quando for provado improbabilidade administrativa no seu governo. Você acha que o atual governo está enquadrado nesse quesito? Eu acho que se a gente pegar a história, por exemplo, pega o Fernando Henrique, né? Super, mega letrado, legal. Se você pegar essa coluna toda da política, do Senado, deputado, governador, enfim, seja o que for, você vai encontrar pessoas capacitadas, isso é interessante, de acordo com o seu conhecimento diplomático, mas você não vai encontrar pessoas capacitadas no mais importante, que é caráter.
Então, é fácil responder isso. O que você fez até hoje? Cada um sabe o que fez. Sabe sim. A gente sabe disso. Então, se você está envolvido em um escândalo, por exemplo, vou falar bem sério agora, uma coisa que eu sei que é terrível. Na área da educação, por exemplo, um professor ou uma professora, né, tanto faz, não vamos julgar aqui sexos, você descobre uma denúncia, tem uma denúncia. Olha, eu acho que esse professor está envolvido num caso de pedofilia. Você acha que o cara continua lá? Ele vai ser afastado, ele vai ser investigado. Tudo bem, não vai ser, vamos demiti-lo? Não, ele tem o direito de se defender, né? Mas você vai ser, meu amigo, revirado do avesso. Então, na política, por exemplo, você já tem uma denúncia, você tem que ter consciência de que se você está pesando ali, ó, se você fez algo errado, você tem que pedir para sair até que você possa provar o contrário. Mas a gente aqui é diferente o nosso país. Nosso país, a pessoa, se ela está envolvida num escândalo que pode ser gravado, né? O caso do Temer, né? É um exemplo, que eu não estou aqui para julgá-lo. Claro que não. Mas se eu estou na situação dele, eu peço para sair, coloco alguém lá e falo, eu vou voltar quando eu tiver tudo aqui para poder provar. Porque ninguém vai se assumir culpado mesmo, né? Que é o que eu gostaria. Mas ninguém vai. No Japão o cara até chora, vai lá, passa em todos os canais. O político que roubou, ele chora, ele pede perdão. Então é consciência, é caráter. Na Inglaterra também é assim. Na Inglaterra também? Na Inglaterra é muito... E é mais severo. A política na Inglaterra, eu estava vendo uns trabalhos políticos deles, eles são tão honestos, tão severos, que um político, ele foi preso, devolveu o dinheiro que tinham roubado, R$3.000. Tá, já? No nosso... logicamente, né? 3 mil reais foi o roubo dele e ele nunca mais, ele pode ascender ao parlamento outra vez. Eu acho que seria o mínimo do mínimo. Não estamos aqui para condenar ninguém, nem estamos fazendo emitindo juízo de valor. Nós estamos mostrando a nossa opinião com relação a esse assunto, né? Infelizmente, está borbulhando na sociedade brasileira. Fábio, um novo pleito eleitoral seria a solução para colocar o Brasil de novo nos trilhos, agora nessa... Então, aí eu toco de novo naquele ponto. Beleza, todo mundo fora, legal, novas eleições. Aí a gente põe a Marina. Eu gostava da Marina. Como assim gostava? Tipo, ela não ganha, tem que ganhar, mulher. Enfim, mas eu não sei se depois que ela ganhar ela vai fazer o mesmo, porque o sistema tá lá. Então, não adianta, se você não muda o sistema, o que vai mudar? Só o rosto. Mas aí é que tá, o brasileiro, nós comentamos isso na entrevista passada, né, Marcos? O Marcos está ali atrás gravando, daqui a pouco ele vai estar aqui fazendo a entrevista. O brasileiro, ele vota, mas quando ele vai às urnas, ele vai naquela questão de pseudo-esperança, que vai haver uma melhoria, que fulano vai fazer essa melhoria em tal área, naquela outra área. Um engano, mas um engano, digamos assim, engodado de esperança, que faz com que os brasileiros vão às ruas fazer isso. Só que agora vem o X da questão. Você acha que há democracia nisso? Deixa eu explicar por quê. Se é democracia, você é professor, você entende muito bem disso, sobre esse assunto. Se é democracia, eu acredito que a democracia tem que partir do princípio livre de escolha, do princípio livre-arbítrio. Se é democracia. Então, por que quando eu não vou às urnas, quando eu não voto, eu não posso abrir uma conta corrente, eu não posso emitir passaporte, eu não posso, a faculdade, não posso fazer uma matrícula numa faculdade, porque eles exigem o comprovante de votação. Então, na verdade, isso não seria mais uma democracia, uma pseudodemocracia recheada, digamos assim, envolta no sistema escravocrata? Então é simples, né? Até hoje eu não entendi. Você compra uma casa, se você não paga o IPTU você perde. Você compra o carro, se você não paga o IPVA, dançou. Então, assim, o que é seu de verdade? Até para ser enterrado hoje em dia tá difícil. Então, assim, eu entendo o que você quer dizer, mas é um sistema. E aí eu te pergunto, bom, é o sistema que nos deram, no momento é esse, né? O que a gente pode fazer com ele? Ou a gente pode trabalhar com ele a nosso favor, que é o que a gente não faz, ou a gente continua como está.
Porque agora você falando aí, eu só fiquei pensando assim. Se eu tivesse candidato para votar, ia votar em quem? Lá vem aquele papo de novo. Tem o PT, tem o PSDB, tem o tal do Partido Verde, mas nunca muda. Não muda. Não muda. Entende? Não então, muda. assim, se é para mudar, vai mudar o quê? A gente não vai mudar os partidos, então vamos mudar o sistema. Para você agora se candidatar, você tem que mostrar, meu amigo, que você merece estar lá. Então você vai ter que estudar, camarada. Porque eu só vejo mudança através disso. Então, na verdade, nós precisamos de uma nova Constituição. Tem que começar de Se é para haver mudança política, então nós temos que começar do zero, porque não tem mais respaldo, o Brasil não tem mais margem para escrever uma nova história, porque as páginas do livro brasileiro estão cheias de corrupção e desmandos. Né? Vou citar um exemplo ninja aqui para você. Uma prefeitura de alguma cidade, para, como eu posso falar, conseguir os seus métodos, chama o quê? Como chama aqueles? Cargos comissionados. Certo. E aí, por exemplo, você é professor e nós precisamos melhorar nosso salário, nos unimos pacificamente, depois do horário do nosso trabalho, e vamos lá. Olha, viemos aqui junto com, como é que chama mesmo aqueles caras? Sindicato. Viemos aqui com o sindicato para nós, chegamos num acordo, temos que melhorar o nosso salário. A pessoa que está no poder, que chama-se prefeito, né? Ela pega os seus comissionados, que tem um número certinho, para votar contra você que está fazendo uma greve, que não é greve, né? Não é nem greve, que você não pode trabalhar. Mas você está lá reivindicando uma melhora no aumento, porque está defasado, já deveria ter recebido. Entendi. Aí você pega os comissionados, coloca para votar e você vence. Parece xadrez. Nossa. E eu bato palma, sabe por quê? Porque o cara foi esperto. Agora, ele consegue fazer isso porque ele tem esse poder. Então, é ridículo, é muito louco, né? É ridículo. Se você parar para pensar, bom, pega os comissionados, põe para votar, o número de pessoas aqui não ganha. Então, é o sistema. Deus do céu, que Deus nos ajude, meu irmão. Que Deus nos ajude. Ele já fez a parte dele, já te deu o coração. Você tá aqui, ó, tem um cara ali atrás da câmera. Diz oi pra nós. Oi. Olha lá. Ele já fez tudo. Basta a gente agora poder dividir aquilo que a gente sabe que é bom. Porque eu te pergunto, se você tivesse um mega estúdio, 1 milhão na conta bancária para fazer esse programa, você ia estar defendendo esse sistema ou indo contra ele? É o X da questão, né? Corta. É o X da questão. Fábio Cunha, foi um prazer ter você aqui conosco. Por favor, não saia daqui. Nós vamos entrar agora na parte de literatura com o nosso amigo Marcos Nascimento, que vai estar dirigindo essa parte. Foi muito bom ter você aqui conosco. Gostei das suas respostas. Brasil, nós precisamos de pessoas mais equilibradas, pessoas com opinião própria, né? Não um cego guiando outro cego, mas que tem opinião própria como você. Parabéns. Né? Para saber se defender, não se defender, mas ter um posicionamento pessoal. Né? Não vou pelas ideias de ninguém, eu tenho a minha própria opinião. Né? Você que está assistindo, talvez seja um Fábio Cunha, né? Se não, por favor, eis aqui o exemplo a ser seguido nesse sentido, tá bom? Fica conosco aí, pode rodar a vinheta. Olá, meus queridos, eu sou Marcos Nascimento. Depois da parte política com o Fábio Cunha, vamos falar agora de literatura, que é o que interessa ao nosso programa. Não que a política não interesse, tá? Desculpa aí. Vou passar para você o currículo do homem. Oi, gente. Tá? Ele é poeta, escritor, produtor musical, professor licenciado em música, compositor, radialista, locutor, intérprete vocal e N coisas. Você já viu, né? Fábio Cunha, é um prazer. E o mais importante, sou gente. Tê-lo aqui. E é gente. Aí além de tudo, é gente. Significa que a gente pode chegar lá também, né? Então, eu tava comentando. Viram a voz do além? Depois desse currículo todo, eu tenho que falar assim, eu quero ser igual você quando eu crescer, meu querido. Por favor, seja você. Se a gente conseguir ser a gente, já é o suficiente. Né? Oh, aleluia. Fábio Cunha, natural da cidade de Caieiras, né? Eu nasci em Caieiras. Hoje você reside em? Eu sempre estou de mudança, o pessoal sabe como é que é. Eu vou aonde eu sou luz. Então, no momento estou em Campanha Paulista. Se amanhã eu estiver no Japão, é normal. Fábio,
Você, assim como todos os outros que passaram por aqui, tem um processo de criação, né? E todos que nós entrevistamos começou novinho, com exceção ao Valdir de Melo Filho, que começou a escrever na época do Covas. Claro que Tá? tá me chamando de Monra. Gente, ó. Com quantos anos você começou a escrever, Fábio? Então, minha mãe é professora, né? E graças a Deus eu tive uma educação que hoje em dia a gente sabe que não está tão fácil, né? Pais, hoje em dia, estão meio separados, né? Quando eles existem, né? E eu tive um pai e uma mãe, né? Minha mãe ainda está viva, graças a Deus. Meu pai, ele partiu quando eu tinha 13 anos e a gente foi criado com amor, né? Que é essencial. E aí, graças a Deus, eu fui uma criança que acreditei em Papai Noel, né? Até que o dia que tive para meu pai. Enfim. E a gente sabe, minha mãe é professora, ela também tem uma veia forte na parte da música, né? Minha mãe começou junto com o Roberto Carlos. Então, assim, a família tem coisas lá atrás, né? E ela também declamava desde quando era aluna da escola. Na época dela, as aulas de música aconteciam, tinha piano na escola, era outra coisa, né? Se estudava francês, né? Enfim, era bom, diz ela. Não que hoje é ruim, depende da gente, né? Como melhorar esse negócio. E aí não tem como, né? Você está numa casa que você respira música, você respira poesia, você tem uma mãe bem-humorada, um pai que é carinhoso, e aí refletiu em mim. Primeira namoradinha, que aliás, eu não consegui namorar com ela, ela não sabia, eu tinha 13 anos de idade. E eu ficava lá na carteira, era bem legal. Então assim, eu escrevia assim um versinho e eu sabia que ela sentava lá. E aí quando ela sentava, eu não colocava meu nome, e tava lá uma poesia. Porque quando alguém me pergunta, você faz alguma coisa de poesia? Eu falo, eu sou um poeta de improviso, eu não escrevo. Então, se você joga uma palavra, eu faço. Mas é ali, eu gosto disso. Eu gosto, tipo, bom, acabei de fazer, e nunca mais vai voltar. Só que nesse caso, né, eu escrevia lá na carteira, ela chegava e, quem escreveu esse negócio? Enfim, é que um dia ela descobriu, e aí ela queria dar um beijinho, mas eu tinha medo da beijo. E, enfim. Com medo de pegar sapinho? Eu tinha medo, eu achava estranho no lugar de beijar. E hoje em dia eu beijo no lugar. E eu tinha 13 anos. Mas eu sempre fui um poeta de 13 improviso. anos. 13 anos. Sempre. É sempre assim, né? Todos que passaram por aqui até agora sempre foi com 9, 10. Começaram cedo. Não. Não. A filha do Valdir com 9 anos. Então, esse período mesmo, né? E o que te levou mesmo a escrever, Fábio? A maneira que a gente pode se expressar nessa vida só tem duas formas, né? Tudo que você escreve é aquilo que você pensa, ou tudo que você diz é aquilo que você sente ou pensa, né? E eu sempre consigo fazer as duas coisas muito bem, porque você vai guardar algo bom dentro de você, de vida. Eu digo que a maior expressão de amor de duas pessoas, seja um pai, um filho, sejam amigos, é um abraço. Eu digo sempre que um abraço é um beijo de dois corações, né? E não precisa de palavras, precisa de atitude. E é isso. Então, por que eu escrevo? Eu escrevo porque me faz bem em primeiro lugar e espero que faça bem a você, que está com esse livro aí na mão, por exemplo, né? O Caminho da Alegria. Ele é um livro que eu quero entrar com toda a licença na sua vida e te convidar a repensar valores e o que você vive. E de brincadeira você aprende 10 jogos para você fazer na sua sala de aula. Fábio, Caminho da Alegria é o teu primeiro livro ou tem um outro? É o meu primeiro. Eu já tenho a continuidade dele já pronta, é só tirar daqui de dentro, que seria para os professores especificamente de música, que também na faculdade falavam a mesma coisa. Mas não dá, porque a sala de aula é violenta hoje em dia, os alunos não param, eles querem fazer coisas que eles quiserem. Como é que eu consigo a atenção deles? E aí eu fazia as propostas com eles, meus colegas de faculdade, né? E falava, olha, faz isso. Isso acontece na imaginação. Então eu já tenho pronto já o segundo livro.
Só que eu não pretendo publicar ele ainda esse ano, né? Esse ano não. Talvez 2019, quem sabe. Estou pensando ainda. Então tá, Vamos já tá no brincar um pouquinho gatilho, com né? esse. Ah, sim. É que esse aqui tem tantos desafios legais aí para ser superados. Isso mesmo. Fábio, fala para o teu público fiel, como se deu o processo de criação do Caminho da Alegria e quais as dificuldades que você encontrou até publicar ele. Bom, meu público fiel, você que tá aí, que eu não sei quem é, se é que tem, né? Mas enfim, gente. Com certeza tem. Com esse gabarito que eu acabei de ler para você, com certeza tem. Para fazer esse livro é simples. Basta você entrar durante 10 anos numa sala de aula, principalmente se for para substituir. E você chega lá e não tem material para você utilizar na sala. E você sabe, se você não sabe, o professor substituto, quando chega no lugar, geralmente ele é aquele que os alunos pensam: bom, eu não preciso obedecer porque amanhã a minha pro vem, minha pro é brava, ou sei lá o que, pode me dar uma advertência. E o professor substituto, normalmente, ele não é muito bem respeitado. Mas eu nunca liguei para isso. Eu sempre cheguei num lugar como se você fosse um shopping, né? Você não chega lá para o atendente do McDonald's, ou seja lá o que for, e fala: me dá agora esse hambúrguer aí, e quer pôr medo no cara. Ele não vai te dar. Então, quando eu chego no local, eu quero ser tratado muito bem. E aí eu tenho que tratar bem, né? Começa assim, chama-se educação. E como não tinha material mesmo, eu falei: bom, não precisa de material. A gente pode aprender e ao mesmo tempo se divertir, fazer algo gostoso, algo que é agradável. E eu te pergunto, você paga o ingresso para ver um filme lá no cinema se o filme é ruim? Não. E quanto mais você, na hora de aprender. Então, galera, acorda! Né? Então é isso, são 10 anos ensinando matemática com uma bola de basquete ou simplesmente fazendo com giz, ainda existe aí, então, uma linha no chão e usando o próprio ser humanozinho maravilhoso a brincar de matemática com o seu próprio corpo. Tem um vídeo lá no YouTube, Merchandise, quanto é que dá? Escreve meu nome lá, Fábio Cunha, quanto é que dá? Assiste, a gente fez um programa para as crianças, é maravilhoso. Então, para cada uma das disciplinas, eu quis colocar aqui no livro uma atividade para você propor algo diferente, porque eu acredito nisso, eu faço isso. Então, é o que eu quero dizer para o meu público aí fiel, sejam fiéis. Enfim, é besteira, mas tudo bem. Se você é professor e professora, se você ama o que você faz, o que eu te digo é, quando você chegar no seu trabalho, agradeça e dê o seu melhor. Você não precisa das minhas dicas para fazer nada. Basta você amar o que você faz. Agora, se você quiser comprar, melhor ainda. Legal, mas você tem tudo aí, tá dentro de você. Aí sim. Fábio, uma questão assim literária, uma das dificuldades, né, do público é o apoio cultural. Primeiro, fala para nós como foi que Caieiras, alô pessoal de Caieiras, como foi que Caieiras recebeu, né, a notícia do seu primeiro livro? Você teve apoio cultural da sua cidade? Não, então, ótima pergunta, né? Primeiro, não espere apoio de ninguém. Porque isso, se você precisa de apoio para você fazer algo na vida, se isso for determinante, não adianta você fazer nada, porque se não partir de você... Então, por exemplo, você fez uma pergunta básica, eu estou aqui deixando mais complicado, vamos responder de maneira clara. Não, eu nunca precisei. Eu nunca precisei. Porque eu já entendi que a gente pode fazer qualquer coisa se a gente quer. E de maneira lícita ainda, essa é a parte mais legal. Aí, quando eu estive trabalhando na Prefeitura de Caieiras, conheci lá, amo a cidade, acho linda, né? As pessoas, meus colegas, a Secretaria de Educação, me recebeu bem, sim. A secretária lá também, enfim, o pessoal até comprou. Mas o que eu tenho a dizer de Caieiras foi que no dia do lançamento, em 2015, eles estavam lá, em peso. E foi algo que você não paga, é maravilhoso. Você recebeu uma pessoa. Então, assim, eles não vieram pelo livro, eles vieram por você.
E se você entende isso, você não precisa de um livro para você chegar num lugar e deixar ele perfumado. Para você sair desse lugar e deixar pessoas melhores. Então, assim, eu entendo a sua pergunta. Poxa, você não teve uma grande editora? Tem uma resposta boa para ti. Eu procurei todas as editoras da área pedagógica, da licenciatura de pedagogia. E elas conversaram comigo. Peguei as tops lá, trocamos uma ideia. Mas aí elas responderam, olha, mas seu material aí, se a gente for mexer, você autoriza mexer? Aí eu pensei, poxa, se você vai mexer no meu pensamento, no meu modo... Tem 10 anos aqui. Se você vai mexer, então muito obrigado. Primeiro ser educado, me receber bem, mas eu não preciso disso. Né? Eu não preciso. Ninguém estava lá naqueles 10 anos. Eu tive o privilégio de estar lá, né? Então, assim, o que eu posso te falar foi que, o Print, editora ao Print, vai lá. O Ricardo, galera, abraço. Eles chegaram para mim e falaram, você assume o que você fala? É muito louco. Eu falei, é nóis. E aí, eu fui. E tá aqui. Estamos em todo lugar. Então, assim, esse era o apoio que eu precisava. Me deixa ser eu. Só isso, igual vocês estão fazendo. É isso mesmo. Disse tudo. Tá? Fábio, você tem um currículo invejável. Espero que um dia eu chegue lá. Tá? Só tenho 32 aninhos e ainda tô jovem, né? Daquele gabarito todo, qual é o carro-chefe financeiramente do Fábio Cunha? Então, eu, graças a Deus, né? Graças a Deus, e também depende da gente, né? Em primeiro lugar, já deu tudo, né? Uhum. Mas assim, hoje em dia eu dou muito valor pelo meu salário de pedagogo, né? Eu já vivi 13 anos de música, sei que é ter dinheiro pra caramba e ser uma pessoa arrogante, idiota e inútil. Porque se você acha que você subir num palco e as pessoas... Aí você tá lá tocando, você acha que alguma utilidade pública? Não é. Lamento dizer. Prefiro estar nada contra o pessoal da música, que ainda faço parte. Mas eu gosto muito de quando eu chego na sala de aula e eu aprendo com os meus alunos a ser gente. Porque aqueles sorrisinhos lá maravilhosos, sinceros, não tem preço. Então, atualmente, eu escolhi isso. Este ano, né, eu estou lançando o meu primeiro disco que eu produzi, né, meu primeiro CD, mas pé no chão, Corações e Canções, mãos mágicas. Olá, gente, eu sou Corações e Canções e estou lançando ele, pude produzi-lo, junto do produtor musical também, o Marco Ora, e os músicos convidados, grandes talentos do nosso Brasil aí, excelentíssimos. E, por exemplo, a Nadir Calvo, gravadora também, está aqui assinando a distribuição aqui, né, a prensagem, né? Não a palavra na distribuição, a prensagem. Então, quer dizer, este apoio que eu recebi me ajudou. Uhum. Mas, assim, hoje eu olho para a música, 10 anos atrás eu achava que sucesso era um monte de mulher bonita, pensou besteira, e dinheiro ia aparecer no Faustão, ou sei lá o quê. Hoje eu sei ou no Google, né? Ou no Google. Hoje eu sei que sucesso é você ter alguém que te ama, e você poder falar que ama essa pessoa, e aonde você está, você ser amado. Então, sim. se eu faço um trabalho musical, se eu escrever um livro como você escreveu um livro, e você que está aí, é só escrever. O resto vai acontecer. Vai atrás, claro. Né? Vai atrás de uma boa editora que te respeita, enfim. Então, eu sei que hoje em dia não é o dinheiro que me importa mais. O que me importa é a minha felicidade. Então, essa é a minha resposta. Hoje eu sou feliz como pedagogo e posso fazer o meu trabalho musical sem me preocupar com essas besteiras de preciso estar famosão, não. Se uma pessoa gostou da sua música, gostou de estar com você, porque isso é legal, né? A música, a literatura, nós dois aqui, né? A gente somos corpos, mas a gente está aqui dentro. Dependendo da sua fé, algo está aqui dentro, né? Então, se você gostou de estar ao meu lado... Fábio, ao seu nobre ver, ao seu nobre modo de ver, o Caminho da Alegria, que é esse aqui, ele se enquadra mais como um livro didático ou literário? Não, é um livro pedagógico, né? Só que ele é meio a meio, né? Isso eu gosto muito de ter tido o privilégio de poder
escrever algumas palavras aí. Ele é um livro que você começa, se você trabalha como professor, você começa em busca de atividades diferenciadas. Só que aí, de repente, eu te faço um convite que você não esperava, que são 3 pedagogias. Maneiras de ver que eu penso, né? Que é do indocente, do elefante e a do estranho. Então, na do indocente, eu te convido a você refletir sobre se você está no lugar certo. E aí eu expando isso, porque aí já não é mais o professor, já é o médico, o psicólogo. E eu te convido a pensar, eu amo o que eu faço? Porque a gente sabe que é chegar no hospital e ser mal atendido, a gente sabe que é chegar num... Fala um serviço que a gente depende, público, tirando o hospital. É um dos serviços públicos, assim, acho que é mais hospital. Hospital? É mais postinho de saúde mesmo que... Não, esse é campeão, Bastidores, né? tem alguém aí que quer falar alguma coisa? Bastidores. Nós estamos sendo... Tem plateia hoje aqui. Tem público aqui. E banco. Então, assim, é uma falta de respeito. Então, o questionamento é esse. Então, você ama o que faz? E aí, lógico, né, eu vou falar um pouquinho mais da área que eu tô, e eu conto a história da professora Liliana, que é uma excelentíssima professora, mestre, doutora, que me ensinou que eu não preciso ter títulos, eu preciso amar o que eu faço. E aí, quando ela senta para tocar o seu piano, e ela faz aquilo com um amor, você se apaixona pela aula dela. Então, esse é o primeiro questionamento. Depois a do elefante, eu convido os pais, convido todo ser humano que tem filhos ou pensa em ter filhos, para refletir. Se você está dando para ele o seu tablet, o presente, em vez de dar o abraço, a atenção que ele precisa, tudo aquilo que ele merece como ser humano. E por último, a do estranho. A gente está esfriando, né? A gente está esfriando. Então, se tem alguém caído ali no chão, porque, sei lá, atropelei, não sei o que você fez. Então, importa eu me safar, seja do que for, seja roubo, seja o que for, indiferença, e começa por mim, viu? Eu digo isso. Eu também cometo esse erro. Em vez da gente ser família, em vez da gente ser verdadeiro nas amizades, nos relacionamentos. Então, esse é o convite que a pessoa acaba descobrindo quando lê esse livro. E esse é o meu único intuito, é fazer a gente se encarar, se enxergar e se questionar se eu estou no caminho certo na minha vida, naquilo que eu faço. Por isso que é o caminho da alegria, não da tristeza. Caminho da alegria, hein? Fábio, Olá. como se dá o processo criativo literário para você? Você precisa estar isolado para poder escrever? Ou precisa fazer feito o Giba, subir no pé da goiabeira? Né? Eu morava na goiabeira, subia do pé do... Gente, mais uma vez a voz do além, tá? Ele morava na goiabeira e subia no pé de caju para poder escrever poesia. Eu não sabia dessa. Você tá vendo, rapaz? Estamos descobrindo coisas do Giba. Bom, eu acho que é um processo pessoal. Para mim foi simples. Eu vivi aquilo, tudo que aconteceu na minha vida está em mim, escrito já, né? Uhum. Eu só escrevi conforme eu tinha tempo. Eu fazia a faculdade de música nessa época, né? Mas o livro já existe há 10 anos. Só faltava eu ter um tempo para sentar e digitá-lo. Então você escreve em qualquer lugar, Eu qualquer não tenho momento. tipo de restrição. Para mim é normal. Se a gente fosse fazer agora algo juntos aqui, vamos escrever. Ok, que vamos escrever? Não preciso que esteja... Então isso já não ia dar certo, porque eu teria que ter um tempo para pensar. Não, vamos lá. Um tempo para pensar, respirar. Tomar. Gente, antes que esquecemos, né? O Fábio Ramos passou por aqui e deixou esse e deixou esse presentinho para você. Não deu para embrulhar, tá? Faltou... Qual é o A título? voz do Além tá falando de novo, ó. Você não conhece ainda? Fábio Ramos Externa. Vou ler aqui. Se tirar o sono, externa. Se a capa não disfarça, revela. De preferência em poesia. Bom, é um poeta. É um poeta. Ganhou um livro de poesia do Fábio? Obrigado, Fábio. Valeu, cara. Espero que você goste. Obrigadão. Espero que você goste. Obrigado, sempre é bom. Ele fez uma dedicatória para você aí. Opa! Eu não colocou o seu nome, né? Mas... Uhum.
Obrigado, Fábio. Eu coloco o nome dele depois. Obrigado. Deixa comigo. Ele não vai saber daqui se o nome dele, não. Esse é o maior presente, eu gosto muito disso. Lá na editora O Print, muita gente, depois que eu lancei o livro, me procura, né, para perguntar como é o trabalho da editora, olha como isso é importante. Eu conto a verdade, eu falo, os caras são demais, eles te ajudam em tudo. E aí eu conheci outros escritores, e a gente troca livros, a gente se fala, então eu gosto muito, eu valorizo muito isso. Então, obrigado por esse presente. Abraço para Alexandre Arrhenius. Abraço. Abraço, Alexandre. Fábio, você teve a primeira noite de autógrafos. Sim, né? foi em 2015. 2015, do Caminho da Alegria. O que você tira de experiência dessa noite de autógrafos para estar levando para a sua próxima noite de autógrafos, gente, que vai ser o lançamento do teu livro dia? Vou estar fazendo neste ano mais uma noite de autógrafos, porque a gente comemora agora, né? Eu estou comemorando aqui 2 anos do Caminho da Alegria, né? Que ele já foi publicado, e vai ser no dia 16 de setembro deste ano. E vai ser na livraria Leitura, que fica no Maxi Shopping Jundiaí, às 19 horas. Eu te espero lá, você é meu convidado e minha convidada. E só quero te dar um abraço, ou um aperto de mão. Que o que eu tenho a te dizer, 2015 me ensinou o seguinte: se você espera ser famoso, tapinha nas costas e vender um monte de livro, não sou eu esse cara. Eu sou o cara que aprendeu que pode uma pessoa, pode 10, 20, tanto faz, mas que te olham nos olhos e te dão um abraço, fala parabéns, só porque você colocou suas ideias num papel, você ganhou o mundo. Não tem prêmio maior. Então, a experiência que eu tenho é essa, sabe? Pode ser uma só. Já não tem preço. Vale Já valeu a pena. Vale a pena. Fábio, você tem outros projetos em mente? Estamos aí. O livro já virou um programa, né? Do Caminho da Alegria. A gente tem 2 programas no Facebook e na minha página lá, Fábio Cunha, com Y. Tem no YouTube também, coloquei lá, né? Enfim. Não sou desse tipo de pessoa que quer um monte de like, um monte de coisa, não conte com isso. Né? Eu só quero dividir conhecimento e experiência de vida. E no meu trabalho musical também que eu tenho, esse ano eu estou lançando o meu CD de Corações e Canções, que eu pude produzir com o produtor musical Marcola, produzindo juntos. Convidei excelentíssimos músicos para esse trabalho. Estamos formando agora a banda para a gente poder divulgar esse trabalho em, com certeza, locais que valorizam boa música, né, como teatros e locais que eu acho que vai ser perfeito a gente poder convidar vocês. E ainda não tem uma data específica, né? Ainda não fechei para fazer uma noite do lançamento do disco, né? Mas em breve, procure meu nome lá que você vai encontrar o Corações e Canções. E também estou terminando nesse ano, né, o segundo CD. Pô, o cara lançou o primeiro e já está terminando o segundo? Então, muito louco, né? Eu queria fazer isso, era uma vontade minha. Eu falei, poxa, quer saber? Já termino o segundo, lanço esse primeiro, mas de repente eu lanço o segundo junto também. E ele é o Casamentos, né? É o nome desse disco que está chegando aí, Casamentos, que é homenagem à minha vida, né? De novo, minha mulher, a gente está se casando aí, gente. Muito louco. E o Casamento está chegando aí para falar um pouquinho disso. Amor. Isso aí. Ô, Fábio, como leitor, como seu público-alvo, pode estar fazendo para adquirir suas obras? Bom, simples. Vamos lá. Se você quer, segura isso, por favor, quer conhecer o Caminho da Alegria, vai lá, escreve no Google Caminho da Alegria, Fábio Cunha, coloca o Y, e vai aparecer em mais de 20 lugares que você pode adquirir. Eu recomendo que você assista o programa da gente, principalmente, ficou maravilhosa, a brincadeira Quanto é que dá. Se você gostar, aí eu te convido a conhecer um pouquinho mais, tá? Mas você encontra. A gente só não tá na Al-Qaeda, filho. Enfim, mas até nas Casas Bahia nós estamos também, em todos os lugares. A última livraria que abriu as portas para o Caminho da Alegria foi a Free Note. E
Não tem uma que você não fale o nome da livraria que eu não tô lá. Então, eu só tenho a agradecer essas livrarias por estar me ajudando aí, né? Como eu disse, não tem nada a ver o quanto você vende, porque nem de longe eu estou vendendo muita coisa ou deixando de vender, né? Não ligo para isso. Mas é legal você poder dividir experiências. Por isso que eu valorizo quem faz isso aqui, ó. Quem simplesmente divide um pouco dele aqui, né? Ou num abraço. É mais importante. Fábio, como entrar em contato com o escritor, com o autor Fábio? Bom, vamos lá. É fácil. Você pode me mandar um e-mail, que é o cunha, com y, cristo@gmail.com, ou você pode me adicionar aí no Facebook, né? Escreve lá Fábio Cunha, com y, vai aparecer minha cara lá. E me convida lá, manda opiniões, faça perguntas. Já estou acostumado a ouvir muita gente falar assim, isso não funciona. Aí eu pergunto, mas você fez? Então faça, tente. E o mais importante, as crianças, tem um dos programas que a gente gravou, que é o Jogo do Pulo. As próprias crianças pegam essas atividades e criam outras. E lá a gente mostra isso. Elas pegaram uma atividade de linguagem e transformaram numa atividade de uma aula para ser utilizada numa aula de música, utilizando a flauta doce. Então, os pequeninos estão aí para ensinar a gente sempre. Queridos, Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui. Se quiser entrar em contato com o Fábio, todo o endereço dele, endereço eletrônico, tudo vai estar aqui embaixo. Convida ele aí. Foi um prazer ter você aqui no nosso programa. Obrigado. Espero que retorne novamente. Opa, estamos aí. Tá? Para falar desse aqui, né? Se eu só falar. Ainda não falei, né? Tipo assim, ainda não tem uma data específica. Mas quem sabe a gente volta aqui. Bom, agora eu estou lançando aqui oficialmente. Como é que eu faço para adquirir esse aqui? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vai chegar a hora. Espera um pouquinho que ainda dá um outro programa. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado, meus queridos. Acesse aí o canal, tá? O nosso site. Dê seu joinha lá no YouTube, né? Que isso é muito importante para você que não sabe, que só visualiza. Coloca lá o seu dedinho, o seu clique lá no joinha. Isso é muito pra gente, né? Isso vale muito a pena. Fábio, muito obrigado, tá? Deixa eu ver. Amém. E até uma outra vez. Tchau, gente.